Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a divisão com números naturais, ou seja, quando precisarmos dividir uma quantidade em partes iguais ou quando precisamos saber quantas quantidades cabem em outra quantidade, dando uma noção de medida. Então, vejamos alguns exemplos. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do sexto ano. Quantos alunos há em cada classe? Para resolver esse problema, podemos fazer 243 dividido por 9, onde o 243 é o dividendo e o 9 é o divisor. Fazendo a divisão, temos o resultado, que é chamado quociente, igual a 27, e o resto é zero. Ou seja, como o resto da divisão é zero, a divisão é exata. Então, em cada classe há 27 alunos. Nessa situação, temos a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais. Agora, veja esse outro exemplo. Uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes, com titulares e reservas, ele vai conseguir formar? Queremos saber quantos grupos de 12 cabem em 192, ou seja, podemos fazer 192 dividido por 12, onde o dividendo é o 192 e o divisor é o 12. Fazendo a divisão, nós obtemos o quociente, que é o resultado, igual a 16, e o resto é igual a zero. Ele vai conseguir formar 16 equipes. Usamos essa outra ideia da divisão quando queremos saber quantos grupos serão formados, ou seja, quando precisamos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade. Usamos a ideia de medida. Agora vamos conhecer a relação fundamental da divisão, que ocorre em qualquer conta de dividir. Considere as divisões. Letra A, 48 dividido por 3. Fazendo o algoritmo, temos 48 dividido por 3 é igual a 16 e sobra zero. Note que 48, que é o dividendo, é igual a 3, que é o divisor, vezes 16, que é o quociente, mais zero, que é o resto. Na letra B, 50 dividido por 3. Fazendo o algoritmo, obtemos quociente igual a 16 e o resto 2. Note que 50, que é o dividendo, é igual a 3, que é o divisor, vezes 16, que é o quociente, mais 2, que é o resto. Então, em toda divisão, nós sempre vamos ter essa relação fundamental, ou seja, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Por último, vamos reconhecer as propriedades da divisão. 1. Nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. 5 dividido por zero. Não existe número que, multiplicado por zero, dê 5. Logo, não existe divisão por zero. 2. Nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo dá um número natural. Em casos como esse, a divisão não é exata. 5 dividido por 2, quociente 2, resto 1. No conjunto, os números naturais, não existe um número que multiplicado por 2 dá 5. 3. Quando o dividendo é zero e o divisor é um número natural diferente de zero, o quociente é zero. 0 dividido por 5 é igual a zero e resta zero. Qual é o número que multiplicado por 5 dá zero? É o próprio zero. E 4, quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais não nulos, o quociente é igual a 1. Agora, sabendo de todas essas características e propriedades da divisão, podemos resolver as atividades.